Eu, com certeza, devo muito para o ciclismo. Mas são coisas diferentes. E se você perguntar para mim o que é mais parecido, sem dúvida nenhuma, o mountain bike, principalmente se você está participando de um mountain bike mais agressivo, como enduro, downhill, eu acho que tem tudo a ver com as corridas de carro. Olá pessoal, aqui é o Bernardinho. Olá amigos, eu sou a Fernanda Maciel. Aqui quem fala é o Tony Canaan. Olá, eu sou o Djan Madruga. Eu sou Ana Polegatti. E aí galera, aqui é o Thiago Vinhal. E esse é o Endorfina Podcast. Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast, dando sequência essa semana ao mini especial ou especial pilotos de corrida, né? Na semana passada eu soltei aí o primeiro episódio dos 3 com o Vitor Meira, foi um episódio especialíssimo e muita gente de fato repercutiu o que eu acho que foi o maior destaque aí do episódio da conversa com o Vitor, né? Que foi a vivência dele como um piloto aí 10 anos dentro da Fórmula Indy e a transição de carreira, como é que ele encarou isso, né? As visões dele do ponto de vista aí do marketing e ele aí, para quem não ouviu, ele trabalha hoje, ele herdou do pai uma agência de comunicação, então ele vive na pele, ele viveu na pele como piloto e ele vive na pele hoje em dia como piloto aposentado e um ávido ciclista super competitivo e entusiasta. Ele vive muito essa realidade, foi esse bate-papo, então se você não ouviu, vai lá e ouça, e se você começou a ouvir o Endorfina por conta do Vitor Meira e está aqui hoje por conta do Christian, seja muito bem-vindo. O episódio de hoje com certeza também não vai desapontar ninguém. Foi um bate-papo interessantíssimo com o Christian, que tem uma ligação muito bacana com a bicicleta, como vocês já puderam ver aí nos posts que eu venho soltando aí desde o final de semana. Uma história muito legal com a bicicleta e, claro, a gente passou pelo começo dele no kart, pelas escolhas e opções que ele teve ou ele não teve na vida dele, né? Já que ele nasceu num ambiente completamente automobilístico, mesmo sem escolher isso, né? E ele, claro, aproveitou, como vocês já sabem, já acompanharam e vão descobrir aqui, se você não conhece, vocês vão descobrir aqui um pouco da carreira dele como piloto, de sucesso, de educação, da relação dele com os pais, oportunidades e, claro, sobre o ciclismo, mountain bike, downhill, sobre bike elétrica, sobre enduro, sobre tecnologia aplicada aí à bicicleta e à Fórmula 1, que é um assunto aí que eu tenho, já conversei um pouco aí com o Vitor, conversei aqui agora também com o Christian, sobre L-Bike, muitas coisas interessantes. É um cara que vive hoje nos Estados Unidos e tem uma visão aí muito bacana sobre o ciclismo e é um ávido ciclista também, assim como o Vitor Meira, mas numa modalidade diferente. Ele curte bikes, ele curte downhill, ele curte enduro. A bike de estrada ele usa apenas aí como um veículo aí também para se manter em forma. Então foi um bate-papo muito legal, espero que vocês curtam esse episódio. Muito obrigado a todos vocês que têm ouvido o Endorfina, vocês que têm apoiado. Eu tenho recebido apoios do Endorfina, apoios que são importantíssimos para mim. Qualquer quantia, né, de dinheiro que você resolva apoiar, a partir de R$10 para mim já conta muito. Eu sei que a época não está fácil para muita gente, mas eu valorizo ainda mais e reconheço sim a doação de vocês, a contribuição de vocês a favor, através da plataforma do Apoia-se. Então dá uma olhada lá no meu site endorfinabr.com. Se você quer se informar, dá uma olhadinha lá. Na caixa de texto à direita, amarela, você clica lá, vai direto para a página do Apoia-se, lá tem uma página dedicada ao Endorfina, onde eu explico tudinho, enfim, até algumas contrapartidas que eu ofereço para você, mas a maior de todas elas é o meu agradecimento e a continuidade desse trabalho e a possibilidade de, através das suas doações, também poder continuar melhorando não somente a qualidade técnica dos episódios, mas quem sabe um sonho que está cada vez mais próximo de eu também criar um canal no YouTube
YouTube, onde vocês vão ver também as entrevistas, além de poder ouvi-las. Mas é isso, então vamos aqui agora para mais um bate-papo interessantíssimo do Endorfina. Eu esqueci de falar do episódio anterior, né, da quinta-feira, que foi o do Eduardo e da Elisa Cosassa, o treinador, o personal trainer, o coach Eduardo Takeuchi e da Elisa Cosassa. Foi um episódio completamente diferente, mas um episódio que repercutiu bastante também, principalmente pelos ensinamentos aí de ambos e pelas técnicas aplicadas no treinamento de atletas de alto nível, principalmente o Felipe Toledo, ou o mais notório deles, o surfista Felipe Toledo. Então foi um episódio muito bacana. Se você também está chegando aqui ao Endorfina agora por conta da Elisa e do Eduardo, sejam muito bem-vindos, é um prazer contar com a sua audiência. Mas antes de começar o bate-papo com o Christian, o segundo episódio dos 3, né, na próxima segunda-feira vai ao ar mais um, super legal também, com outro piloto de corrida que curte o ciclismo. Eu quero agradecer a Bovem. A Bovem Energia é um patrocinador do Endorfina Podcast já de longa data e é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br e continue ligado aqui no Endorfina, porque já eu tenho novidades aí a respeito de outras ações da Bovem em relação ao envolvimento deles com o esporte. Então, dá uma olhada lá de bovem.com.br, né? Eu já falei, de energia a Bovem entende. Esse episódio também é um oferecimento da Seven Sherpas, do meu amigo Christian Kittler. Seven Sherpas tem como lema explorar o mundo praticando esportes. E agora aqui mais um depoimento de um cliente satisfeito da Seven Sherpas. Vamos lá. Bom, uma das viagens realmente inesquecíveis que eu fiz com a Seven Sherpas foi no icônico Parque Yosemite. Conhecer o Half Dome de perto, pedalar ao lado do El Capitan, né? As margens do John Lake, foram momentos realmente inesquecíveis. Estar em contato com a natureza pedalando, eu acho que realmente não tem preço, né? É muito especial, realmente. Uma outra viagem inesquecível que eu fiz com o Seven Sherpas foi na famosa Montezuma Road, onde saímos de San Diego e fomos pedalando até Borrego Springs, com direito a uma descida de quase 20km, de arrepiar o coração, a alma, enfim. Realmente chegar no meio do deserto, depois de pedalar nessa estrada, foi realmente um momento inesquecível. Então são viagens que ficam na lembrança, ficam no coração e na memória. Olha aí. Bom, esse foi o Adriano, como vocês perceberam, né? Um cara super aí satisfeito com a experiência que ele teve com o Chris. E é isso, na verdade, o Adriano conseguiu também resumir bem, a exemplo da Roberta, que já fez outro depoimento aqui. A Seven Sherpas é uma empresa com sede na Califórnia, né? O Christian é de São Paulo, mas acabou se mudando para a Califórnia muito sabiamente, aqui na minha opinião. E ele se especializou em realizar experiências esportivas nos destinos mais top do mundo e roteiros exclusivos desenhados por experts em viagens e esportes. Então ele consegue aliar o melhor do mundo de uma viagem para que a viagem seja super prazerosa, interessante e curiosa, e dessa maneira você consiga, através da sua modalidade, seja o ciclismo, a corrida, o triatlon, você consegue explorar melhor esses lugares e aproveitar a sua viagem ainda mais. Além do calendário de viagens programadas, a Seven Sherpas tem como grande diferencial os day rides em mais de 30 cidades pelo mundo e viagens customizadas para você, sua família, isso é muito importante para incluir a sua família, ou grupo de amigos, que isso aí também é outra opção super legal para quem pode viajar com os amigos para fazer esporte e dar uma relaxada. Então, para saber mais, visite o sevensherpas.com na internet, né, o site, Seven Sherpas, o 7 é numeral, ou @7sherpas no Instagram. Vai lá, passe a segui-los para que vocês possam conhecer e entender um pouquinho mais qual é a proposta da Seven Sherpas, que é muito legal, eu recomendo. Então é @7, né, o 7 numeral, Sherpas no Instagram. Além de ser um oferecimento também da Supacasa. Supacasa é uma marca de acessórios que você agora já conhece, né, que faz acessórios super legais, super coloridos e de altíssima qualidade para que a sua pedalada se torne ainda mais prazerosa, bacana, bonita e confortável. Então, você conhece todos os produtos importados pela Ultracicle da Supacasa aqui no Brasil. A Ultracicle é a representante exclusiva da marca no Brasil, através do ultracicle.com.
Então são manoplas, meias, selins, a bomba ainda não está à venda, mas eu já estou conversando aqui com o Paulo para que ele traga algumas bombas, pelo menos, para que vocês possam conhecer e eventualmente comprá-las, porque é um produto muito, 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 muito legal para quem curte um produto de alta qualidade, com acabamento espetacular e com uma funcionalidade, óbvio, perfeita. A bomba vale a pena. E acessórios, ferramentas, o extensor de válvula, né, para quem usa roda de aro alto, suportes de garrafinha, as manoplas de mountain bike, né, o selim, eu estou usando aqui um selim no meu rolo, né, eu não tenho Swift, eu uso um rolo, estou usando um selim muito bacana da Supacaz, o Escort, que combina com a fita de guidão, que combina com a tampa da caixa de direção no padrão Oil Slick. Enfim, eles têm uma série de acessórios. Dá uma olhada lá no site ultracicle.com.br e para você, somente para você, essa promoção é exclusiva, você tem frete gratuito para compras a partir de R$100 no site ultracicle.com.br. Então, agora nessa quarentena, você ainda pode se dar o luxo de não sair de casa para ter produtos de altíssima qualidade para deixar sua bicicleta ainda mais legal, para que você tenha mais prazer e mais conforto na hora da pedalada e do seu treino indoor. Basta você digitar a palavra endorfina no cupom de desconto e você automaticamente recebe o produto na sua casa sem gastar nenhum centavo pelo frete. Essa promoção é válida por tempo limitado e somente, obviamente, somente para ouvintes no Brasil. Ainda, quem sabe um dia a gente consiga oferecer essa promoção a nível mundial e mandar para a Alemanha, para o Japão, para a Holanda, para onde quer que você esteja aqui me ouvindo, na Austrália, né? Eu tenho bastante ouvintes na Austrália, por incrível que pareça. Então, essa promoção, por enquanto, é válida somente para você que mora em território brasileiro. Vai lá, ultracicle.com.br, no Instagram, SupacazBR, e se você quiser também seguir o Instagram da Supacaz Internacional, vai lá, Supacaz, o Cas no finalzinho é com Z, né? Não é com S, é com Cas, com Z, o Supacaz, vai lá dar uma olhada, SupacazBR no Instagram. E para terminar, esse episódio é apoiado por uma iniciativa fabulosa do meu amigo, ouvinte e parceiro aí de podcast, o Marcelo Cunha, um publicitário e atleta amador que resolveu criar um site de patrocínio coletivo de atletas chamado Mosqueteiros do Esporte, que aliás é um nome bem legal, né? Um por todos e todos por um. Foi muito feliz a escolha desse nome aí que o Marcelo fez pro site dele. Então nada mais é do que você poder apoiar um jovem atleta profissional que está em início de carreira, já é profissional, né? Mas profissionalismo no Brasil, vocês sabem, acompanhando aqui o Endorfina, que muitas vezes não significa que o cara consiga viver disso, o cara ainda mora com os pais. Enfim, o meu começo de carreira foi muito assim, né? Eu era profissional porque ganhava dinheiro com isso, mas não conseguia me sustentar. E claro, se houvesse Mosqueteiros do Esporte naquela época e eu tivesse o apoio e a simpatia de você, ouvinte, que pode apoiar, que tem condições financeiras de apoiar com R$25 ou mais por mês, eu com certeza teria chegado mais longe. Se eu não tivesse chegado mais longe, eu teria durado mais, ou talvez eu tivesse tido mais incentivo para performar melhor, porque realmente a vida de atleta profissional aqui, entre aspas, no Brasil não é fácil, ainda mais um jovem atleta. Então vai lá, dá uma olhada, Mosqueteiros do Esporte no Instagram, Mosqueteiros do Esporte no Facebook e o site mosqueteirosdoesporte.com.br. Dá uma olhada, veja lá qual é o plantel de atletas que eles têm, por enquanto é só triatlon e judô. Se você simpatizou com algum, se você tem condições, vai lá e incentive esse atleta, doe a partir de R$25 e você ainda ganha de quebra desconto em alguns parceiros comerciais, prestadores de serviço e lojas que são parceiros do Mosqueteiros do Esporte. Então você ainda consegue muitas vezes receber de volta em forma de desconto todo o valor que você investiu nesse atleta. Então é uma iniciativa muito legal, uma relação muito bacana de ganha-ganha e quem sabe você pode ser aí uma das pessoas que esse jovem atleta vai agradecer quando ele estiver no pódio de um campeonato mundial, de um campeonato brasileiro ou mesmo de umas Olimpíadas, quem sabe, né? Nunca é demais a gente sonhar. E realmente os atletas que estão no Mosqueteiros do Esporte são atletas de altíssimo nível e que precisam sim do seu apoio, que vão valorizar muito o seu apoio. Então dá uma olhada lá, Mosqueteiros do Esporte no Instagram. E é isso, agora vamos para mais um bate-papo, o primeiro dos 3 episódios especiais com pilotos de corrida. Valeu! Recebo hoje um sujeito que ostenta um emblema ao invés de um sobrenome. Ele ainda é o único piloto a ter participado das 3 mais importantes categorias do automobilismo mundial, a Fórmula 1, a Indy e a NASCAR.
Com uma vida dedicada às corridas, ele encontrou justamente na bicicleta o instrumento e a motivação não somente para se recuperar de um acidente que sofreu em 97, mas para se aventurar e divertir-se. Com vocês, o campeão da Fontana 500, das 24 horas de Daytona, vice-campeão da famosa Indy 500, mountain biker nas horas vagas e a única pessoa que eu conheço que teve seu sobrenome estampado na caixa de um brinquedo que foi sonho de consumo de muitos garotos da minha faixa etária, o saudoso Autorama da Estrela. Falando direto de Surfside, na Flórida, Christian Fittipaldi. Muito bem-vindo, Christian. Obrigado, Michel. Obrigado a todo mundo. Estou muito contente de poder estar aqui com vocês. E eu espero que a gente torne essa horinha não só agradável, mas também bem divertida. Eu vou tentar contar algumas passagens da minha vida e eu tenho certeza que vai ter muitos momentos onde a gente vai dar risada, vai ter momentos onde eu, principalmente, vou sentir um pouco, mas é a vida do jeito que ela é. Legal. Cara, você tem mesmo aí uma coleção de pelo menos umas 5 caixas de Autorama Fittipaldi lacradas aí no teu cofre? Não tenho, para dizer a verdade, acho que eu não devo ter nenhuma. E eu ficaria muito surpreso quem ainda tem um Autorama Fittipaldi. Afinal, ele foi lançado na década de 70, se eu não me engano. Isso. Metade dos anos 70, entre 72 ou 73 e 77, 78. Mas eu não. Mas você eu não teve? Tenho. Eu já brinquei bastante. Você teve, né? Tive, claro. Como todo mundo da nossa idade, então, ou seja, a gente tem mais ou menos a mesma idade. Eu não só tive, como eu brinquei bastante com ele em casa. Cara, eu achei no Mercado Livre para vender aqui quando estava preparando a pauta da nossa conversa por 2.000 e não sei quantos reais, cara, o Autorama original. Mas será que funciona ainda? Acho que deve funcionar, né? Deve funcionar. Deve funcionar, mas assim, né? O plástico é daquele assim, você vai mexer na asa lá do Copersucar, ela trinca, quebra, né? Porque o plástico ele vai ressecando. Exatamente, né? Tá tão duro, você não pode nem tocar ele. Mas legal. Cara, para começar, você teve opção em não ser piloto, meu? Fala, pai, eu quero ser dentista. Sem dúvida, a minha vida inteira. Eu acho que em nenhum momento, tanto meu pai quanto a minha mãe, eles colocaram uma arma na minha cabeça falando, filho, você vai ter que guiar, você vai ter que ser piloto. Então, tive essa opção, só que não foi esse caminho que eu tomei. Eu acabei gostando bem mais das pistas. E é óbvio que tudo começa numa brincadeira, porque eu comecei a correr de kart, eu tinha 11 anos, daí você fica flutuando entre o jogo de futebol com o pessoal do clube, o pessoal da escola, ou correr de kart. É óbvio que a corrida de kart, até um certo ponto, era um pouquinho mais solitária, né? Era você ir para a pista, treinar, e tinha outras pessoas envolvidas, mas não é o mesmo... mais ou menos entrosamento. Mesma dinâmica. Não é mais ou menos a mesma dinâmica do que ir para um clube, daí no meio do jogo de futebol você para de jogar, daí vai brincar de pega-pega, enfim. E daí, à medida que as coisas foram caminhando, eu acho que foi ficando mais sério, e eu realmente comecei a ver o automobilismo como uma profissão quando eu fui participar do meu primeiro campeonato do mundo de kart. Daí eu falei, uau, tá ficando sério o negócio. Eu tive que sair do meu país para ir para outro país para correr contra, 120, 130 pilotos, sendo que desses 120, 130, só 33 iam para a final. E é claro que já tinha um certo dinheiro envolvido no meio, e a própria energia da competição faz com que você tomasse uma dinâmica natural bem mais séria. Então, foi mais ou menos aí. E isso daí aconteceu, o meu primeiro Mundial de Kart aconteceu em 84, eu participei em 84, 85 e 86,
e com certeza me deu uma perspectiva, apesar da minha idade. Por exemplo, em 84 eu tinha 14 anos, eu ainda era um moleque. Você acha que você sabe bastante coisa com 14 anos, mas no fundo você não sabe nada. Não sabe nada. Então eu lembro que aquele evento, o tamanho que era e aquilo que eu tinha comentado da energia me deu uma perspectiva bem diferente e uma perspectiva interessante daquilo que podia ser o meu futuro. Então, mas o ambiente na sua casa, por conta do seu pai e da ligação forte que ele tinha, obviamente, com o seu tio, perdão, né, com o Emerson, eu imagino que, cara, era o assunto já dominante, que você ouvia ele conversando com a sua mãe, você via ele conversando com o seu tio, enfim, nas reuniões familiares e tal. Sim, era uma coisa que já permeava a tua vida desde o momento que você se entende por gente. Você acha que isso, de alguma maneira, não te... Claro que influenciou, mas meio que te conduziu, tipo, cara... Deixa eu brincar de kart, por exemplo, eu nunca andei de kart na minha vida, né? Nunca, nem agora, né? Nessa fase mais recente, sei lá, os últimos 20 anos que kart virou uma mania, né? Aqui no Brasil, você sabe, aqueles karts que acho que você deve dar risada, que deve parecer um Autorama para você, né? Mas... E na nossa época, quando nós éramos garotos nessa idade, cara, era uma coisa muito mais impossível. Como é que eu, Michel, vou lá andar de kart lá na pistinha de Interlagos? Não tinha nenhuma possibilidade, a não ser que o meu pai, minha mãe, alguém fosse piloto, tivesse andado ou conhecesse alguém. De alguma maneira, isso também criou uma atmosfera propícia para minimamente você ter acesso a esse ambiente que já fazia parte da tua vida, né? Eu imagino, familiar, da tua estrutura do mundo, né? Dentro dos Fittipaldi. Não, sem dúvida nenhuma. Eu acho que isso realmente aconteceu. Tinha até uma época onde o meu pai, ou seja, a família do meu pai, morava junto com a família do Emerson. Então a gente morava na mesma casa lá na Europa. Então é claro que tudo isso que você comentou era exagerado dentro da casa, porque imagina, no auge do Wilson e do Emerson, o que eles iam conversar em casa? Com certeza não era de Barbie. Então eu estava sempre ouvindo. Mas aquilo que eu tinha comentado com você, isso me influenciou, mas eu acho que não é algo que ditou a minha vida, ditou a minha carreira. Um exemplo disso é meu primo Jason, o primeiro filho homem do Emerson. A gente tentou fazer ele correr de kart e não teve jeito. Ele tomou um rumo completamente diferente na vida dele. Foi morar vários anos depois, mais velho, foi morar vários anos em San Juan, Porto Rico, andou surfando uma época, hoje em dia tem muito sucesso, tem uma agência de propaganda aqui, então, enfim, são coisas diferentes. E a gente tentou colocar ele no kart, só que felizmente ou infelizmente, depende de que lado você vai olhar, isso não deu certo. Agora tem o filho novo do Emerson, que coincidentemente também chama Emerson, que está começando a sua carreira no kart, está com 12 anos, é claro que ainda tem muito pela frente, mas a grande diferença que eu vejo hoje em dia da minha época é que o pessoal que está começando hoje em dia, eles começam muito mais cedo do que na minha época. Na minha época era mais ou menos com 11, 12, 13 anos. Hoje em dia você vê um monte de molequinho acelerando já com 7 anos, 8 anos, enfim. Eu acho, sinceramente, até um pouco cedo demais. Mas voltando à sua pergunta original, a gente sempre conversou bastante sobre o carro, sem dúvida, mas em nenhum momento eu fui obrigado a fazer aquilo que eu não queria, aquilo que eu não tivesse confortável. Quero deixar bem claro, tanto pela minha mãe quanto meu pai,
daí o pouco que a família do Emerson também teve envolvido no começo da minha carreira, em nenhum momento alguém chegou para mim e falou: nossa, Cris, você precisa correr, você precisa sentar no kart, você precisa acelerar, você vai tentar ser um piloto profissional, enfim, isso nunca aconteceu. A tua infância, pelo que eu pesquisei aqui, ela deve ter sido, pelo menos até essa idade, aqui no Brasil, porque eu vi num vídeo você conversando com o Rubinho que você ainda tinha uma Caloi amarelo gema, né? Uma Caloi Cross, da época ali do lançamento do filme ET, aquela pista da Monarch ali perto da Ponte Cidade Jardim. A Caloi Cross Gema foi a primeira bicicleta que eu tive, a primeira Caloi Cross. E daí... Que era o modelo mais básico, não era a Extra Light. Exatamente, que era o modelo mais básico, inclusive porque não tinha a famosa Extra Light ainda. E daí eu corri muito naquela pista lá da Monarch, lá na Cidade Jardim. E daí eu lembro quando a Caloi lançou a Extra Light, a minha avó deu para mim, porque ela sabia que eu era muito ligado nas competições e também andar de bicicleta, enfim, foi uma coisa que eu sempre gostei de fazer desde criança. Daí ela foi no supermercado, sei lá, no shopping, eu nem lembro onde é que era. Ela me comprou... Nas lojas Mapping. Pode ser, exatamente. Ela me comprou uma Extra Light. Daí a minha irmã e os meus 2 primos, mas como que o Christian ganhou essa Extra Light e tudo, não sei o quê? Daí todo mundo ficou com ciúmes, a minha avó voltou para a loja e acabou comprando uma Extra Light para cada um. Então, em questão de 2, 3 dias, todo mundo tinha uma Caloi Extra Light em casa. Caloi. Que legal, cara, que história. E quando que você se mudou para a Europa, ou como é que foi a tua infância, cara? Porque, pô, lendo o teu histórico, fazendo pesquisa, né, dá a impressão que foi uma vida tipo de artista, né, cara? Assim, cada hora num lugar, foi morar na Europa, correu Fórmula inglesa, Fórmula Ford, enfim. A tua infância foi uma infância que você ia e voltava, deu para estudar, ou você tinha que, toda hora morava num canto, ou a cada X temporadas você morava num lugar. Como é que também essa infância... se foi nômade, né, você vai falar aqui agora, como é que essa infância também te impactou, enfim, no que o Christian viria a se tornar como homem, como pai, como marido? Acho que eu acabei vivendo em outros países muito mais depois de 17, 18 anos do que na minha infância. Na minha infância eu morei bem no comecinho, eu fui para a Inglaterra. Daí eu fiquei na Inglaterra / Europa, entre Inglaterra, Suíça, até acho que 6, 7 anos. Daí eu voltei para o Brasil. Daí a gente ficou no Brasil de 7 anos até... eu fiquei aqui no Brasil de 7 até 18, 19. Foi quando eu voltei para a Europa para começar a correr de carro lá na Europa, correr de Fórmula 3 lá na Europa. Então... nesse aspecto, eu tive uma infância, eu diria que estável, porque eu estava sempre no mesmo país. Mas o ficar mudando, indo de um lugar para o outro, sinceramente, nunca me incomodou. Eu acho que pelo fato que eu já nasci nesse ambiente que, agora vamos para lá, agora vamos ter que ir para lá, agora vamos ter que fazer isso, agora... Então, nunca foi um negócio que realmente... me incomodou e até me chamou a atenção. Tá bom, temos que sair daqui, vamos arrumar as malas e vamos embora para outro lugar, entendeu? E eu sempre encarei isso numa boa. E os teus amigos, a turma aí da infância e adolescência são basicamente também pilotos e ex-pilotos, né? Porque também vocês acabam se encontrando, eu imagino que vocês acabavam se encontrando vira e mexe nos campeonatos de kart, de Fórmula Ford, de Fórmula 3, Fórmula 1 e tal. Sim, não, você acaba falando com bastante gente daquela época, mas ao mesmo tempo, como tudo na vida,
as coisas vão mudando e você acaba criando outras amizades, você acaba conversando com outras pessoas, você acaba conhecendo outras pessoas, acaba conhecendo pessoas que você se dá muito bem, e daí a própria vida, às vezes, não é nem culpa minha, sua, culpa do fulano, ciclano, enfim, às vezes ela acaba tomando rumos onde a gente não estava esperando, e de repente um amigo meu de infância acaba tendo que morar na Ásia, por exemplo, e você acaba perdendo um pouco de contato com ele. Daí ele acaba tomando um rumo na vida dele, onde ele casa numa idade precoce, daí já tem uma família, daí, e você ainda está solteiro, enfim, tentando ver o que é melhor para a sua vida profissional. Ela tem uma pegada diferente. E não é culpa dele. Concordo. E não é culpa sua. Foi só a vida que conduziu cada um de uma maneira diferente. Então, eu acho que muito disso aconteceu. E eu encaro isso numa boa. E eu, por um lado, eu fico até contente que tanto do meu lado quanto do lado da pessoa que era meu amigo desde a minha infância, a gente teve outras oportunidades, a gente teve outras chances de conhecer outras pessoas, de renovar o nosso ciclo de amizades e nosso ciclo de conhecimento de pessoas. Afinal de contas, aquilo que você não quer na vida, ou pelo menos eu não quero para mim, é meio que ficar estacionado no tempo. Eu gostaria de estar sempre bem desenvolvido, atualizado, tá sempre bem, não só do lado de amizade, mas também do lado da vida em si, que acaba te deixando com uma cabeça jovem, acaba te deixando realmente num pique bem mais forte do que se por acaso você parar no tempo. Como é que é a tua relação e a diferença da tua relação com o teu pai e com a tua mãe? E eu pergunto isso por uma razão óbvia, né? O teu pai, com toda essa história, enfim, né, com o teu tio e tal, né, ligado aí a automobilismo, e é uma coisa muito de menino, né? Pelo menos na nossa época era muito mais essa história de que, pô, vou levar meu filho para pilotar kart, né? E eu imagino que muitas vezes tua mãe não ia, né? Porque era uma coisa de pai, de homem, de meninos, né? E de repente tua mãe ficava com a tua irmã. E ao mesmo tempo tem o lado da mãe, que é sempre mais cautelosa, tem a história do acidente, tem a história, pô, vai levar o Christian para andar de kart, ele tem que estudar e tudo mais. Como é que se desenvolveu esse relacionamento com os diferentes relacionamentos, né? Tanto com teu pai como com a tua mãe, por exemplo, sei lá, você se dá melhor com teu pai, você se dá melhor com a tua mãe, apesar de ter tido uma relação muito forte com o teu pai por conta do kart. Conta um pouquinho aí como é que foi, como é que é até hoje essa tua relação com eles. Hoje em dia eu me dou bem com os dois. Eu acho que de uma certa maneira eu sempre me dei bem com os dois. No início, quando eu era moleque, eu tinha medo do meu pai bastante, porque ele me colocava de castigo, me dava bronca, me tirava a moto, me tirava a bicicleta, me tirava, enfim, tudo isso. O Fapinha. Não, por incrível que pareça, nunca teve Fapinha em casa. Só que eu também vou ser sincero, o kart era a última coisa que ele me tirava. E ele nunca precisou tirar o kart, mas já bateu na trave umas 2 vezes. A minha mãe, por outro lado, para as coisas corriqueiras, eu diria que o dia a dia da escola, tudo, ela sempre estava mais entrosada naquilo que estava acontecendo na minha vida do que meu pai. E ela sempre foi, eu diria que nesse aspecto, mais brava do que meu pai. Então, pro dia a dia, eu tinha mais medo da minha mãe, mas olhando no ponto de vista macro, quem realmente me deixava com medo era meu pai.
A minha mãe, meu relacionamento com a minha mãe, como ela se envolveu com o automobilismo por motivos óbvios, por causa do meu pai, ela, em vários aspectos, ela tinha mais ou menos a mesma cabeça que meu pai. Então, conversar com ela ou conversar com meu pai, você já estava meio que esperando mais ou menos a mesma resposta, porque os dois viviam no mesmo mundo. Afinal de contas, ela sempre acompanhou meu pai, principalmente no começo da carreira, onde era bem mais difícil, tudo. Então, eu já estava esperando mais ou menos a mesma resposta. Então, não tinha tanta diferença quando eu conversava com meu pai ou quando eu conversava com ela. E a minha mãe, eu acho que ela sempre aceitou que o esporte, a dinâmica, a energia, o risco sempre tivesse envolvido nas nossas vidas. E foi isso que foi meio que assim que eu fui criado. Tanto que em nenhum momento ela chegou para mim e falou: filhinho, você não vai fazer esse esporte porque eu tenho medo que você possa se machucar. Isso nunca aconteceu em casa. Ela sempre mandou eu tomar muito cuidado. Ela sempre... Claro, como uma mãe normal, como uma né? mãe normal, mas ela sempre fez com que eu tivesse eu tivesse com o material adequado para praticar o esporte, eu tivesse com a consciência, a cabeça ótima para eu poder praticar aquele esporte, mas em nenhum momento ela foi contra. Você falou uma coisa aqui agora, eu ia abordar mais para frente, mas para não perder o fio da meada, cara, como é que se treinava nesse comecinho? Porque depois, com o advento do rádio, né, e você consegue pilotar falando o tempo inteiro com o teu chefe de equipe, enfim, com os engenheiros, mas como é que era naquela época, cara, que você começou, que não tinha o rádio, né? Você tinha que fazer uma volta. Eu não sei como é que o teu pai via você no kart o tempo inteiro, não sei se todas as pistas têm campo visual para que depois você parasse, ele falava: Christian, você tem que acelerar mais tal, você freou na hora errada. Como é que funcionava isso? Para que você pudesse aprender, cara, a ser um piloto com a experiência do teu pai, que, pô, é o sonho de consumo, acho que imagino, de qualquer piloto, né? Ter um pai com a experiência que o teu pai teve, né? Tem. Bom, no kart é óbvio que a gente não tinha rádio. Então eu saía, andava um pouquinho, meu pai estava olhando, daí às vezes ele ia no meio da pista, ele tentava me sinalizar aonde que eu tinha que passar. Acho que chegamos até a colocar cones na pista, então na hora de você tomar uma curva, na hora de você fazer uma tangência de uma curva, ou você ia um pouco mais para a direita, para a esquerda, se eu não me engano, a gente acabou operando dessa maneira. Quando eu passei a correr de carro, em 88, o meu primeiro carro, que foi um Fórmula Ford, lá no Brasil, já tinha rádio. Então, eu nunca tive esse problema de não estar me comunicando com o boxe. A minha história inteira no automobilismo sempre foi com rádio. Então, eu nunca treinei num carro... Eu nunca corri num carro que não tivesse rádio, salvo se a gente tivesse tido algum problema técnico no meio da corrida. Claro, Isso daí, às vezes, acontecia. Inclusive, tem uma passagem muito engraçada. Na minha primeira corrida de Fórmula Ford, eu saí do grid lá para volta de apresentação, daí todo mundo andando devagar. Daí, a hora que a gente voltou para alinhar de novo, para parar no grid... eu estava largando em segundo, se eu não me engano. Daí eu parei meu carro um pouquinho antes da faixa. Acho que naquela corrida tinham 25, 28 Fórmula Fords. Então, à medida que todo mundo ia chegando, até o 25º, 28º chegar, levou um certo tempo. Um certo tempo, eu digo 30, 45 segundos. Depois de uns 10 segundos que eu estava parado, meu pai vem no rádio, óbvio, um pouco nervoso, porque era a minha primeira corrida de carro, tudo. Meu pai vem no rádio e fala assim: engatou primeiro? Nossa, a hora que ele falou isso, eu
quase voei pelo fio do rádio, que não tinha fio, não era fio do rádio, mas eu quase voei pro box para dar, sei lá, para pegar no pescoço dele e falar, pai, você tá louco, eu tô concentrado aqui. Daí eu peguei e respondi para ele, falei, não, tá tudo beleza. E a gente veio comentar sobre isso depois da corrida, mas aí eu consegui entender a preocupação dele de um pai em relação a um filho, porque ele olhou para mim e ele estava tentando se espelhar como se fosse ele dentro do carro, e ele estava tentando, como que eu posso dizer, ter certeza que eu tinha coberto todas as áreas possíveis. Só que ao mesmo tempo Exato. eu estava concentrado em largar, eu estava preocupado em não fazer nenhuma besteira na hora da largada, tudo, e aquele momento não era o momento de falar no rádio, só que acabou rolando desse jeito e no final acabou dando tudo certo. Qual foi a conquista que você mais valoriza hoje, né, beirando aí os 50 anos, você olhando para trás, uma carreira que já é bastante extensa? Qual foi a conquista assim, que talvez mais impactou a tua vida? Não necessariamente a que foi mais importante do ponto de vista que te deu exposição, ou talvez a que você ganhou mais dinheiro, não. Em termos gerais, assim, aquela que você falou, cara, isso aqui mudou minha vida, eu fui um outro Christian depois dessa vitória, por mais que você não tivesse percebido na época. Essa pergunta é muito boa, e às vezes não é necessariamente por causa de uma vitória. Às vezes o que o telespectador, ou o fã, ou a pessoa que acompanha automobilismo de uma maneira geral, ela não entende, né, mas aconteceu comigo várias vezes. Eu cheguei a fazer corridas 10 vezes melhores e não ganhei a corrida do que a própria corrida que eu ganhei. Então, eu até coloquei no meu Twitter, eu acho que há 2 dias atrás, eles estavam mostrando cenas da prova de Elkhart Lake de 1997. E aquela foi uma das melhores corridas minhas que eu fiz, porque eu tive problema na classificação, larguei em 18º e eu terminei a corrida em 4º. Mas por que eu digo isso? Porque a corrida largou debaixo de chuva e à medida que ela foi andando, a pista foi secando, então todo mundo teve que parar no box, trocar de pneu, só que a coisa mais difícil de você fazer era ultrapassar o carro da frente, porque geralmente quando vai secando, seca uma linha só, que é a linha que todos os carros estão passando. Então, quando você tentava vir por dentro para passar alguém na freada, é óbvio que a pista estava sempre molhada. Então, eu tive que me aproveitar de muitas situações, eu tive que tentar ser o máximo possível esperto, ou seja, tentar ultrapassar pessoas na saída da curva, ao invés da entrada da curva na freada, onde definitivamente estava mais molhado. E por incrível que pareça, essa prova foi uma das melhores provas que eu fiz. Mas, voltando diretamente à sua pergunta, eu acho que cada fase da minha carreira me marcou de uma maneira diferente. E não teve, por exemplo, algo específico. Talvez o mais específico de todos tenha sido quando eu fui campeão sul-americano de Fórmula 3, que eu ganhei a famosa superlicença para poder correr de Fórmula 1, daí quando eu fui campeão de Fórmula 3000, que era a categoria de acesso para a Fórmula 1, ou seja, eu não tinha mais para onde ir. Eu sabia que no ano seguinte eu ia, inevitavelmente, a não ser que acontecesse algo trágico, acabar correndo de Fórmula 1. Então talvez esses foram 2 marcos grandes na minha vida, mas eu juro por Deus que eu não enxergo desse jeito. E eu enxergo que cada momento da minha vida me trouxe uma felicidade diferente, me trouxe oportunidades, e mesmo quando eu passei por competições onde eu não ganhei, mas eu fiz uma ótima corrida, ela também me abriu portas. Talvez ela não tenha aberto tantas portas
pro público em geral, ou pro fã que estava acompanhando, mas eu sei que internamente, para mim, aquela situação daquela corrida, com certeza me trouxe outras oportunidades. Ô Christian, por falar nisso, você em oportunidade, e você citou aí que teve diversas oportunidades, você com a mentoria, talvez, né, do teu pai, você conseguiu aproveitar, olhando para trás também, assim, todas essas grandes, vamos falar das grandes oportunidades que você teve, a decisão de se mudar para a Fórmula Indy, né, sair da Fórmula 1 tão cedo e se mudar para a Fórmula Indy, e outras decisões depois da Indy para NASCAR e tal. Eu imagino que sejam janelas de oportunidade que surjam para que você ou corrija uma rota, se você achar que a rota não está indo para o caminho que vocês esperam, ou são janelas que se surgem do nada, tipo, cara, um patrocinador me viu e está bancando, coisas desse tipo. Você conseguiu aproveitar as grandes oportunidades ou você, infelizmente, deixou passar por enfim, X razões? Eu acho que eu aproveitei várias oportunidades, mas dessa sua colocação, o mais importante que você falou, que eu acho que vale para qualquer atleta, é chamado a janela de oportunidade. Ou seja, você tem que estar no window e você tem que estar no lugar certo na hora certa. E isso pode fazer toda a diferença do mundo na vida de qualquer atleta, seja ele um piloto de carro, ciclista, enfim, ginasta, jogador de futebol. Se você não tiver no lugar certo, na hora certa, é óbvio que junto com isso, todo o resto que a gente já sabe, muito, enfim, talento, dedicação, seriedade, tudo isso daí, mas o fato dele poder aproveitar a janela que ele tem da melhor maneira possível, com certeza faz uma diferença muito grande. E tiveram, por exemplo, durante a minha vida, não sei como a gente quer dividir, mas eu posso dividir em, sei lá, 4, 5 janelas que eu tive. Tiveram algumas que eu aproveitei melhor, tiveram algumas que eu não soube aproveitar, eu não soube, inclusive aprendi com os meus erros, e tiveram algumas que foram ok, mas se eu olhar para trás, como na vida de qualquer pessoa, tenho certeza que na tua também, eu adoraria ter 20 anos de idade com a experiência que eu tenho hoje em dia. Só que não existe essa situação. É o melhor dos mundos. É o melhor dos mundos, exatamente. Tanto que a sua cabeça com 20 pensa completamente diferente da sua cabeça com 50. E você enxerga o mundo de uma maneira diferente. E hoje em dia eu entendo isso. Tanto que o Carl Haas, que foi um dos meus chefes na Fórmula Indy durante 6, 7 anos, toda vez que eu entrava no motorhome, ele olhava para mim, colocava a mão dele no meu ombro e falava assim: nossa, filho, eu gostaria de ter o seu corpinho e a sua idade com a minha experiência. Eu olhava assim para ele e eu meio que soltava um sorriso meio amarelado, brincava com ele, dava risada, tudo. Eu falava, bom, o que esse cara tá falando? Hoje em dia... É difícil entender, né, cara? Exatamente. Então... Naquela época é difícil de entender, porque quando eu tinha 25, 27 anos, eu era imbatível. Nada poderia me derrubar, eu era mais forte que tudo, não tinha problema nenhum no mundo. Hoje em dia eu entendo exatamente aquilo que ele estava falando. E, enfim, é estranho, mas é interessante ao mesmo tempo, como a própria natureza das coisas, a natureza da idade acaba te dando uma visão diferente do mundo. E ainda bem que a gente envelhece um dia por vez, porque eu acho que é esse ritmo que faz com que a gente vá se moldando e se adaptando às novas realidades. Eu tenho exatamente esse mesmo julgamento, acho que eu já falei algumas vezes aqui no Endorfina,
Mas, cara, assim, tá sendo legal ter 50 anos, né? Eu já fiz 50 anos, tá sendo legal viver essa experiência que a gente nunca viveu, né? 50 anos, depois você nunca viveu 51, depois você nunca viveu 52 e por aí vai. E a gente poder olhar para trás, como você acabou de falar, cara, e refletir dessa maneira, eu acho, na minha modesta opinião, que é um sinal de sabedoria. A gente poder reconhecer que a gente com 14 não sabia nada, que é o que daqui a pouco você vai enfrentar com a Manuela, né? Porque daqui a pouco a Manuela tá com 10, mas daqui a pouco a Manuela tá com 11, 12, 13. Cara, eles acham que sabem tudo. E a gente sabe que não sabem nada, mas na cabeça deles eles sabem tudo. E a gente não tem como tirar isso da cabeça deles, porque também faz parte, né, do amadurecimento, né, da adolescência. Mas a gente poder olhar para trás, e eu tô curtindo muito isso no alto dos meus 50 anos, de olhar para trás e falar, cara... Meu, que bom que eu evoluí, né? Aliás, as pessoas que me conhecem há muitos anos falam que hoje eu tô melhor do que eu estava antes. Embora não sou mais forte, não sou mais invencível e meus problemas só aumentam. Mas ao mesmo tempo a gente sabe resolver melhor essa situação. Então, foi legal esse teu comentário. Agora, como é que você lidou... Cara, você falou, né? Para o público pode não ter sido. Cara, você sempre esteve sobre o escrutínio vamos dizer, da Globo, né? Porque você é uma personalidade, filho de uma personalidade, correndo campeonatos onde você tem exposição enorme. No Brasil é Globo, né? Porque transmite a Fórmula 1 e fala de corrida, depois foi Bandeirantes com a Fórmula Indy. Como é que você administrou, cara, nessa jovem idade, 27, 25, 30... Essa história, você tem um sobrenome, como eu brinquei no começo, cara, que é um emblema, né? Já teve até o Ômega Fittipaldi, né? Tudo bem, em homenagem ao seu tio, mas o sobrenome é o mesmo. Como é que você administrou, cara, essa tua fama, se é que a gente pode chamar assim, né? Essa notoriedade, melhor dizendo. Os teus momentos de sucesso, né? Que foram vários, para você também não chegar a subir num salto alto e falar, cara, ninguém me pega, eu vou ser agora campeão do mundo e, né, ou você teve momentos que você saiu um pouco da linha, você achou, né, sei lá, que você era de fato o bambambam, a última bolacha do pacote. Como é que você administrou isso e como é que você aprendeu também a administrar isso? Foi dicas do teu pai, foi dicas da tua mãe, da Cristiana, da tua irmã? Como é que você resolveu essa questão para não subir num salto alto e falar, cara, eu sou o Christian Fittipaldi? Eu acho que isso vem da sua educação que você recebe em casa. Não tem nada a ver com o seu sucesso, não tem nada a ver com a sua fama. Eu acho que se você tem uma base... muito boa, que isso eu preciso definitivamente agradecer minha mãe e meu pai. Eu acho que você consegue levar esses desafios que eventualmente você vai ter na frente na sua vida da melhor maneira possível, e eu acho que a humildade foi sempre uma das coisas que a minha mãe e o meu pai tentaram colocar no topo da lista para mim. Então, eu é claro que segui os conselhos deles, mas ao mesmo tempo também você vai ficando mais velho, você vai aprendendo, e daí você vai vendo várias situações diferentes, onde tem a situação que você poderia ser humilde, tem a situação que você poderia ser mais arrogante, tem a situação que você poderia ser assim, assado, e você acaba meio que se moldando dentro das coisas básicas que os seus pais te ensinaram, mas aquilo que a vida também está trazendo para você, você acaba se moldando de acordo com aquilo que você acha mais certo. Exatamente por isso, na minha opinião, pelo menos, que existem pessoas de mais sucesso, sucesso médio e menos sucesso. E se uma pessoa sai na rua e está fazendo besteira de manhã até de noite, é óbvio que a chance dele de ter sucesso é muito menor. Então, você acaba se fazendo, se moldando baseado naquilo que está acontecendo com você no dia a dia. É lógico que entra o fator sorte no meio, e isso faz uma diferença muito grande
na vida de qualquer pessoa, mas vamos colocar a sorte à parte. Vamos supor que você tenha nascido em berço esplêndido, tá? Seja lá a sua área, seja no automobilismo, futebol, você é filho de um banqueiro, enfim. Ao mesmo tempo, você tem que saber gestir essa situação, porque se você não souber, é claro que essa situação do berço esplêndido, por exemplo, ela vai por água abaixo em 1 minuto. Então, eu acho que tudo vem com a educação de base que você recebe da sua família. E eu acho que se tudo isso estiver no caminho certo, daí uma série de coisas vai depender de você, de como você consegue gerir isso daí o resto da sua vida, como você consegue construir um Christian melhor baseado em tudo que te ensinaram. Então foi mais ou menos dessa maneira que eu meio que me enxerguei desde o começo. É óbvio que eu não vou negar, tiveram momentos difíceis, porque quando você é uma pessoa pública, tem horas que você quer dar um break, você não quer falar com ninguém. E não é nada contra a pessoa, não é nada, só que a pessoa não consegue entender isso daí. Porque ela acha, só sou mais eu. Só que só sou mais eu, tinha outros 50 que queriam falar com você. Então, tem momentos que é difícil. E do fundo do coração, eu falo hoje em dia, não é nada pessoal contra ninguém. É que, às vezes, você quer virar uma pessoa normal de novo. Você quer sair fora do seu lado público e falar, tá bom, eu sou eu tenho um shorts, uma camiseta, um pedaço de bambu, uma varinha e um anzol. Eu quero ficar na beira do rio pescando, manada. É isso que eu quero fazer, entendeu? Com uma minhoca presa lá na beira do anzol. Então, é difícil. E tem algumas pessoas também, vou ser sincero, que eu acho que se perdem no meio do caminho, quando você acabou comentando até do sucesso, como gerir isso daí, como tentar ser uma pessoa normal, uma pessoa humana, e tem outras pessoas que acabam lidando com isso de uma maneira muito positiva. Eu imagino que você deva ter vivido, né, assim, uma vida com vários momentos incríveis. A tua vida deve ter tido muitos altos e baixos, como a vida de todo mundo, mas assim, eu acho que muitos intensos, talvez os altos, né? E não estou falando agora das próprias provas em si, das vitórias, das corridas, dos acidentes, dos sustos, fora das pistas, vamos dizer assim. Você consegue dizer 1, 2, 3 coisas assim que você fala, cara, nunca imaginei que eu poderia estar vivendo isso, ou que eu poderia ter conhecido tal pessoa, ou que eu poderia estar aqui, ou que eu poderia estar vivendo isso, se eu não fosse o Christian Fittipaldi nessa trajetória que você teve e ainda está tendo. Sei lá, vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Sei lá. Você teve a oportunidade de conhecer o Papa João Paulo II, né? Porque é da nossa época ali, quando a gente era mais jovem. Você recebeu a bênção do Papa João Paulo II, ou você foi convidado para uma festa no castelo, não sei da onde, lá de Mônaco, sei lá. Teve alguma história ou algumas situações que você fala, não acredito que eu tô aqui, sei lá, coisas desse tipo, não vou ficar aqui dando exemplo, deixa você falar. Situações inusitadas, curiosas, cômicas, bizarras, incríveis, você fala, nunca mais vou ter oportunidade de fazer isso, porque... Eu acho que tiveram várias oportunidades, mas quando você vive ela, por incrível que pareça, você não enxerga com esses olhos, porque você está vivendo ela e você está enxergando para a pessoa como se a pessoa fosse uma pessoa normal, de carne e osso, como você, como qualquer outra. Então, por exemplo, o meu relacionamento principalmente na minha primeira idade, o meu relacionamento com o meu pai, o meu tio,
na época que ambos estavam, eu diria que no auge da carreira, e depois com toda a história da equipe de Fórmula 1, tudo, vinham conversar comigo de moleque e falar: nossa, mas o seu tio é o Emerson, seu pai é o Wilson. Eu enxergava eles como pai e tio. Eu não conseguia enxergar eles como aquele ícone, enfim, fora da casinha, por exemplo. Inclusive, eu lembro de eu indo para a escola, a professora colocava todo mundo lá num círculo e começava a conversar, falar: agora conta pra gente, o que seu pai faz? O que a sua mãe faz? Daí, quando chegava na minha vez, perguntavam para mim: o que seu pai faz? Meu pai tem uma equipe de Fórmula 1. E eu respondia aquilo lá com a maior naturalidade do mundo. Para mim era a mesma coisa que meu pai ir, sei lá, trabalhar num banco, entendeu? Então, como eu vivia, eu juro que eu não conseguia enxergar desse jeito. E uma experiência grande que eu tive mais velha foi no caso do Paul Newman, que também foi o meu chefe durante 6 anos, e várias pessoas vieram comentar comigo depois, nossa, inúmeras pessoas: não, mas e o Paul, como é que é? Eu meio que fazia assim com o meu ombro e falava: o Paul é o Paul. Porque o nosso relacionamento era tão, acabou virando tão grande, que eu não conseguia enxergar ele como o Paul Newman, ator de Hollywood, por exemplo. Isso nunca passou pela minha cabeça. Talvez, primeiro momento que eu conheci ele, tudo, mas depois que a gente foi se envolvendo profissionalmente, isso aconteceu relativamente rápido, numa questão de meses, porque tiveram dias nas pistas que foram ótimos e tiveram dias ruins também. E ele sentia junto comigo quando eu estava tendo um dia difícil, do mesmo jeito que eu conseguia ver a alegria dele quando eu estava tendo um dia muito positivo. Então, essa pergunta que você me fez especificamente, eu juro que eu nunca consegui enxergar desse jeito. E eu sempre tentei olhar para todo mundo como uma pessoa normal, porque eu sabia que, afinal de contas, por mais sucesso que você teve, todo mundo é normal, está aqui no mundo. Não tem alguém que é fora da casinha. Todo mundo teve que passar pelas mesmas dificuldades no começo da carreira. É claro que algumas dificuldades eram de um jeito, outras eram de outras, mas todo mundo é normal. E a gente está aqui por um período limitado. Tudo na vida tem um começo, meio e fim, e quando chegar nesse fim, daí você tem que virar a página e se reinventar de novo. E daí vai chegar um dia que é o fim de verdade. Mas o ponto final. O ponto final. E isso daí é igual para todo mundo. Não tem um ser humano que é diferente. Vamos falar agora, mudar um pouco aqui de assunto, vamos sair das 4 rodas e vamos para as 2. Você em 97, né, sofreu um acidente e você então começou a ter de novo uma relação com a bicicleta e eu lembro nessa época já era mais ou menos comum, né, eu acho que muitos pilotos já pedalavam, a gente ficava sabendo. Mesmo numa época ainda pré-internet, a gente sabia que muitos pilotos pedalavam. Você lembra, né, que em Interlagos teve uma prova da Caloi, né, alguns anos antes do Grande Prêmio e tal. É óbvio que os pilotos não participavam, mas... cara, como é que foi essa tua reconexão com a bicicleta em 97? E depois disso, né, você começou a pedalar por causa para se recuperar de um acidente. E depois, você continuou na bicicleta praticamente como uma ferramenta de ganhar condicionamento físico? Ou você depois parou e depois foi voltando aos poucos? Como é que se deu essa tua volta à relação depois da infância com a bicicleta? Foi exatamente por causa disso. Foi em 97 que eu quebrei a minha perna direita e quebrei o meu pé esquerdo.
e eu acabei ficando fora do carro durante 56 dias, e eu ainda estava com a perna quebrada, e eu lembro que eu chegava de muleta do lado do carro, porque eu tinha que voltar a guiar o mais rápido possível. Eu entrava no carro, eu fazia o que eu tinha que fazer, daí a hora que eu parava no box de novo, tinha alguém com uma muleta do lado do carro me esperando, eu segurava a muleta e ia para de trás do carro, pulava depois aquela muletinha no box lá que a gente tinha, principalmente aqui nos Estados Unidos. Então, eu sempre corri bastante, a minha vida inteira, inclusive participei já de algumas provas, nunca fui um corredor profissional, mas eu acho que eu tinha marcas decentes, então, enfim, isso me ajudou muito no meu condicionamento. Quando eu quebrei a perna, eu não podia correr, e eu tive que começar a pedalar, e na época foi se eu não me engano, o Zé Rubens Delia, que você, óbvio que deve conhecer. Claro. Ele foi técnico da equipe de ciclismo brasileira durante alguns anos, e ele me ajudou bastante. Ele que praticamente me ensinou o básico, aquele primeiro contato que você tinha ou aquele primeiro contato que você tem com uma speed e o atleta. E foi assim que eu comecei. Daí a minha primeira bicicleta que eu tive foi uma Speed GT, que inclusive o quadro era enorme, era um quadro grande, large, né, que era muito grande para mim. Daí, à medida que eu fui aprendendo, que eu fui entendendo como é que era, que eu fui vendo a dinâmica do esporte, eu fui me adaptando, e eu acabei levando o negócio relativamente a sério. Quero deixar bem claro, nunca fui nenhum profissional disso, mas eu cheguei a fazer 15, 18 mil quilômetros por ano andando de bicicleta. Uau! Então era... Não, e levando uma carreira como piloto, exatamente, né? Não era tua... Isso, enfim. Isso. Então não era que eu só andava de bicicleta, porque se eu só andasse de bicicleta, daí provavelmente eu teria feito mais quilometragem, mas às vezes eu estava fora de casa durante uma semana, eu não podia pedalar. E daí isso acabou me ajudando muito no automobilismo, porque me deu uma condição física muito boa, e o que eu mais gostava na época da Speed era de andar no meio do pelotão, por causa do vácuo, por causa enfim, você tem que estar muito ligado o tempo todo, afinal de contas você está andando a praticamente um dedo um do outro, e você sempre tem que estar pensando na frente. Você não pode estar olhando para a tua roda que está exatamente na tua frente. Você tem que estar olhando um pouco mais para frente, porque se você olhar só para a tua roda, já é tarde demais. Se for acontecer alguma besteira, ela com certeza vai acontecer com você. Se você olhar mais para frente o tempo todo, você ainda tem uma chance muito pequena de conseguir se salvar, mas provavelmente você não vai você salvar. Consegue ter uma previsibilidade, exatamente, um tempo de reação caso aconteça alguma coisa. Exatamente, mas foi uma coisa que eu me identifiquei bastante, e eu acho que de toda a época que eu pedalei, foi aquilo que eu gostava de fazer mais. E morando aqui nos Estados Unidos, em Key Biscayne, a gente tinha pelotões que entravam, enfim, sempre era 6h30, 7 horas da manhã, bem cedo, quando não tinha carro, davam 2, 3 voltas lá na ilha e depois eles saíam. Então, ou seja, andava todo mundo num bolo durante 30, 40 quilômetros, e daí esse era o nosso treino. Daí o resto do treino você ficava girando sozinho. Mas eu gostei muito disso daí. E daí eu acho que a segunda ligação que eu tive com a bike foi o pessoal, de repente, lá da Mata, por parte lá do Kiki, de todos os irmãos deles,
quando eles estavam naquela pegada de mountain bike, tudo, e eu sempre tive muito contato com eles, e eles falavam, pô, Ninja, você tem que vir para cá, você tem que experimentar isso daqui e tudo. E como na minha infância eu já tinha andado de moto de terra, foi relativamente fácil para eu conseguir fazer essa transição. Daí eu fui para lá, fiquei alguns dias com eles, e daí foi quando eu comecei a andar de mountain. E com certeza foi, eu acho que uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Então, isso daí foi muito legal, porque eu sou um cara bem outdoor, eu adoro a natureza, adoro estar viajando, e o lance do mountain foi muito legal, porque você consegue tudo isso, você consegue estar praticando um esporte, você consegue estar pilotando a bike, só que você está no meio do nada, você não tem contato com as pessoas, você está no meio da natureza, você está no meio do nada. Então, isso também foi legal. Daí, depois de alguns anos andando de mountain, eu acabei fazendo a prova lá do Brasil Ride por 3 vezes, que provavelmente foi a maior loucura que eu fiz na minha vida, porque é difícil. É difícil, uma bem difícil. E principalmente se você quer ser dentro das suas limitações, evidentemente. Eu não era nenhum atleta profissional, mas se você quiser ser competitivo dentro das suas limitações, é mais difícil ainda, porque é uma coisa você terminar a prova. Tudo bem, você vai lá se arrastando, sem compromisso nenhum, você termina. Não é a coisa mais complicada do mundo você terminar a prova. Agora, se você quiser, dentro do seu mundinho, ser competitivo, é difícil. E essa prova foi, com certeza, uma das coisas fisicamente que eu fiz na minha vida, que foram mais difíceis, não tanto pelo momento. De repente, eu fiz uma prova correndo a pé, que, o coração realmente saiu na boca, mas porque é muita martelação, é um dia após o outro. E no final do 3º dia, você ainda olha para frente, você fala, meu Deus do céu, eu ainda tenho mais 3 dias disso daqui, e você já está morrendo. E a única coisa que você pensa em fazer quando você termina as etapas, a única coisa que você pensa em fazer é comer e dormir, mais nada. Você não tem nem vontade de falar com ninguém no telefone, não tem vontade de assistir televisão, de nada. Então, eu lembro quando a gente terminava as etapas, principalmente as etapas longas de 6, 7, 8 horas, era um prato desse tamanho de comida, daí passava umas 3 horas mais ou menos, o corpo queria mais comida, era impressionante, daí comia outro prato de comida e você só queria descansar. Então, foi algo que me marcou bastante, e daí uma das coisas que eu nunca mais vou esquecer foi numa das etapas que tinha um desnível, a gente estava descendo por, 600, 700 metros de trilha descendo para baixo, e foi a parte da prova que eu mais me interessei, que eu adorei, para dizer a verdade, porque você estava pedalando, ou seja, você estava sofrendo menos, só que você estava pilotando a bike, que é exatamente aquilo que eu fui criado a minha vida inteira, era de poder guiar. Daí eu cheguei lá embaixo, eu falei, bom, deve existir um esporte que é só parecido com isso. Não tem o sofrimento de você ficar pedalando, quando você tem que pedalar, 30, 40 quilômetros, com vento contra... enfim, e essa outra parte eu nunca curti, para dizer a verdade. Eu sempre fazia com um certo sofrimento. Daí, depois do meu 3º Brasil Ride, eu comecei a olhar o que estava acontecendo. Foi quando quando que foi isso? Foi em 2012 ou 13, mais ou menos. Eu comecei a olhar outras oportunidades de esporte que tinha, e foi quando eu aprendi do enduro. O que é o enduro? O que é o downhill? E as primeiras imagens que eu vi, eu falava, nossa, que loucura isso daí, mas nunca que eu vou fazer isso daí. Só que depois que você vai entendendo como é que o esporte é, e você vê que, tudo bem, tem um certo risco, mas o risco é muito menor do que as pessoas imaginam quando você olha de fora. E não foi cativante para mim. E daí eu fiz a minha última transição,
eu diria que de um cara de cross-country para um cara de all-mountain. Hoje em dia eu sou um cara all-mountain e mais endureiro e que eu só estou curtindo descer. E é lógico, a gente está entrando numa fase nova agora com todas as bikes elétricas, inclusive eu já tenho uma aqui em casa, tudo, que eu acho que vai mudar o esporte também. Eu acho que a bike elétrica vai dar uma dinâmica completamente nova no esporte, porque você faz o esforço físico menos do que antes. Então antes, por exemplo, você andava 2 horas, 2 horas e meia, você já estava no osso, já queria voltar para casa. Hoje em dia você vai conseguir andar talvez as mesmas 2 horas e meia, 3 horas, só que com uma qualidade muito melhor. Você ainda vai conseguir voltar para casa, sair com a sua filha, ir no cinema de tarde, poder conversar com as pessoas. Antes, quando você andava 2 horas e meia ou 3 horas num lugar realmente íngreme, você voltava para casa, você queria ficar dormindo a tarde inteira, você não queria falar com ninguém. Eu acho que a bike elétrica vai deixar a comunidade muito mais sociável, na minha opinião. Mas então essas 3 foram as 3 transições minhas e hoje em dia eu estou nessa última que eu estou curtindo demais e eu tenho certeza que é essa que eu vou ficar porque tem o lado pilotagem o lado de você ter que guiar é o lado que eu mais curto. Uhum. Você é um bom piloto de bicicleta? Não sei se eu sou um bom piloto de bicicleta, eu sei que eu me defendo, eu acho. Mas você não vai para o chão toda hora, você fica em pé, você consegue fazer uma leitura de terreno, cara, eu vou por aqui, porque aqui tem menos raiz, você tem essa... lógico, já é... Porque eu tenho a impressão... por exemplo, eu já estou com uma certa bagagem, já participei de... Enduro World Series, eu já fiz 2 eventos, então, enfim, você aprende muito nesses eventos. É claro que eu não fui para o evento pensando em ganhar, mas você aprende muito com os outros, principalmente num nível mundial. E eu acho que eu tenho essa leitura. Agora, eu posso melhorar? Sem dúvida nenhuma. Eu posso sempre melhorar, a gente sempre pode melhorar. Mas o mais importante hoje em dia é eu me divertir da melhor maneira possível e andando em lugares diferentes. Eu adoro andar num monte de lugares diferentes. E hoje em dia eu posso dizer que, por exemplo, eu já andei em bastantes lugares diferentes no mundo inteiro, seja na Europa, quanto nos Estados Unidos, Brasil. Um deles lá na Europa foi, inclusive, lá com o nosso amigo Vitor Meira, que foi comigo, mas isso já foi uns 5 anos atrás, ou 4 anos atrás. A gente foi para a Escócia, daí ficamos lá 3, 4... Uau, que legal, cara, nos Highlands. Isso, exatamente. Então, isso te dá um nível de aprendizado muito grande e é mais ou menos isso que eu estou tentando curtir hoje em dia da melhor maneira possível. Você vê similaridade entre a bicicleta, o mundo do ciclismo com a tecnologia que a gente tem hoje, né? Como, por exemplo, as bikes elétricas de hoje, como os câmbios eletrônicos e tal, com o automobilismo? Você percebe aí um paralelo? Total, principalmente do ponto de vista da pessoa que anda de enduro, downhill. Eu acho que tem 2 paralelos bem grandes. Primeiro, a suspensão, que é óbvio que exige bastante da bicicleta, consequentemente do atleta. Segundo, a pilotagem. Você está numa bike de estrada, por exemplo, numa speed, você já não tem esses 2 elementos, porque a bike de speed é uma bike rígida. E quanto mais rígida ela é, mais eficiente ela é. Mas você não tem o lado da suspensão. E a outra coisa, você tem que ter
Por exemplo, você tem que saber pilotar a bike de speed, mas num certo ponto, na minha opinião, muito menos do que você tem que saber numa mountain bike. E, pelo amor de Deus, não é nada contra ciclista. Eu não sou daqueles caras mountain bike odeia ciclista, ciclista odeia mountain bike. Ainda bem, porque aqui também todo mundo gosta de todo mundo. Entendeu? Aqui. Tanto que eu comecei a minha história na bicicleta no ciclismo. Eu, com certeza, devo muito para o ciclismo. Mas são coisas diferentes. E se você perguntar para mim o que é mais parecido, sem dúvida nenhuma, o mountain bike, principalmente se você está participando de um mountain bike mais agressivo, como enduro, downhill, eu acho que tem tudo a ver com as corridas de carro. Legal. Você fez os 3 Brasil Rides com o Odair Pereira, né? Exatamente. O primeiro você terminou, o segundo... Daí a gente não terminou o segundo e a gente não terminou o terceiro. Isso para você foram derrotas, né, cara? Porque você largar e não conseguir nem terminar é horrível. Ainda mais uma prova em etapas dessa, né, cara? É frustrante, porque você vê que todo mundo tá continuando e você tá lá parado. Você lida bem com derrotas de uma maneira geral? Não. Você aprendeu a lidar bem com as derrotas? Porque a gente conversou bastante, não exatamente sobre derrota, mas a gente conversou com o Vitor, né? Da não vitória, né? Como é que você transforma um limão numa limonada sabendo das suas limitações e das condições que muitas vezes a gente não controla, né? Ainda mais num esporte como o de vocês. Automobilismo não depende 100% de você, depende de uma série de pessoas, depende de carro, depende de N dos competidores, é óbvio, né? O Odair me ensinou muito, mas eu tive muito contato com ele, porque, ao contrário do que as pessoas imaginam, então eu vou correr com fulano, e as pessoas acham que você se encontra, e daí, sei lá, uma semana antes da corrida, tá todo mundo junto, você viaja até o lugar e corre. Só que o nosso contato foi relativamente grande durante 6, 8 meses antes, porque eu comecei a me preparar para o Brasil Ride de verdade 6 a 8 meses antes. Então a gente estava sempre treinando, e é óbvio que tinha os dias que o treino era mais light, tinha dias que o treino era 10 vezes mais intenso. Inclusive, às vezes a gente tinha as nossas discussões, mas de uma maneira geral eu acho que o nosso relacionamento sempre foi muito bom. Raramente a gente tinha as grandes brigas, mas o primeiro Brasil Ride que eu trinquei uma costela e daí eu tive que parar, eu acho que o primeiro não, esse foi no meu segundo, acho que foi na 4ª, 5ª etapa, daí acabou gerando aquela motivação, exatamente por isso que você falou, de fazer o terceiro de novo. Porque aquela sensação de derrota, aquela sensação de uau, eu me preparei durante meses, eu vim até aqui e eu não consegui fazer o negócio. O negócio foi realmente frustrante. Então daí a gente se preparou de novo e voltou lá pela terceira vez. Mas eu vou ser sincero com você, já meio contra a vontade dele e contra a minha vontade também. A gente sabia que no fundo, a gente não queria mais fazer aquela prova, porque era difícil, era um negócio que não fazia mais parte da vida dele, não fazia mais parte da minha, mas eu acho que o fato de derrota e o fato que a gente sentiu que a gente ficou devendo alguma coisa deu aquela motivação ao mesmo tempo para a gente voltar. E a gente voltou e, sinceramente, não foi do jeito que a gente estava esperando, mas, por exemplo, foi uma coisa legal, porque me trouxe um contato muito grande que eu tive com ele, e o Odair me ensinou muito, me ajudou muito, principalmente nas horas difíceis, nas horas de cabeça, onde você tinha que estar mentalmente forte. Eu lembro no primeiro ano,
a gente passou por um trecho que chamava, se eu não me engano, Vietnã. Vietnã, o famoso Vietnã. E a gente estava com, sei lá, mais ou menos lá no meio do Vietnã, e daí você vai subindo, só que você já está com, sei lá, 5 horas de pedal. A última coisa que você pensa naquela hora que você está subindo no meio de uma trilha é de tentar pedalar a bike. Inclusive, eu acho que ninguém conseguia fazer todo o Vietnã pedalando. E daí a gente estava empurrando a bike, tudo. A hora que chegou na parte mais alta lá do Vietnã, meio que esgotou. Eu lembro que ele estava no zero, eu estava no zero, a gente estava esgotado. Daí a gente sentou no chão, a gente pegou tudo que a gente tinha de comida no bolso, ou seja, gu, sanduíche, enfim, tudo que tinha no bolso, a gente falou, vamos pôr para dentro, vamos dar uma recuperada sei lá, uns 3, 5 minutos aqui, e daí a gente continua. E por incrível que pareça, deu certo. A gente ficou parado durante uns 3, 5 minutos, a gente tentou comer bastante, e a hora que a gente começou a descer, tudo bem, a gente teve um tempinho de trégua, porque daí a segunda parte lá do Vietnã era bem mais tranquila, mas a gente começou a se recuperar de novo, daí tinha um riozinho que marcava meio que o final lá do Vietnã, daí entrava numa estrada de terra que ia até o final daquela etapa, mas ainda faltava, sei lá, 1h30 de pedal, mais ou menos. Só que quando a gente começou a pedalar de novo, estava difícil, sem dúvida, estava todo mundo cansado, é óbvio que estava, mas o negócio começou a meio que rolar de novo, e a lição mais importante que eu aprendi nessas provas longas é como o corpo humano, ele se entrega, daí, ou seja, ele se entrega para baixo, né? Daí você reabastece ele vai para cima de novo, ele tem um pico, daí ele se entrega, daí ele vai para cima. Isso, numa etapa longa de 8 horas, 7 horas, acontece no mínimo umas 2, 3 vezes com você. E é normal. Exato. Normal, e eu acho que é importante você aprender a lidar com isso. E quando você aprende a lidar com isso, é quando você tem mais sucesso ou menos sucesso. Legal. Você não volta então para o Brasil Ride, não com a cabeça que você está hoje, ou você... Não. Ou você acha que... Eu sinceramente acho que o Mário Roma fez um trabalho fantástico. A prova é uma grande prova, inclusive vários especialistas comparam a provas internacionais também do mesmo nível. Alguns até dizem que o próprio Brasil Ride é um pouco mais difícil do que a prova lá do, por exemplo, Cape Epic, mas eu não, essa prova eu não tenho intenção nenhuma de fazer. Muito obrigado. Mas você tem curiosidade, por exemplo, de fazer uma Cape Epic, que eu já fiz 4 vezes, é espetacular pelo cenário e tal. A competição em si não muda, né? Porque é tudo a mesma fórmula, né? Mas, cara, o cenário é espetacular, o serviço é espetacular e tudo mais, ou a Rocky Mountain no Canadá e tal. Você tem ainda uma palhinha de vontade ou fazer uma prova de 3 dias nesse mesmo formato? O que você acha? A prova em si, eu tô cada vez mais distante de ter aquela chama dentro de mim, de ter que fazer uma prova, de ter que me comparar com as outras pessoas, de ter que me comparar comigo mesmo. Hoje em dia eu quero curtir, eu quero enjoy myself, eu quero andar. E por exemplo, o ano passado eu fiquei 6, 7 dias andando lá na Europa. Enfim, a gente foi lá para Leger, daí ficamos lá para ver uma etapa lá do Mundial de Downhill, e daí acabamos andando 6 dias lá. Então eu prefiro muito mais esse tipo de curtição. Daí no final do ano, entendi. Setembro do ano passado, eu fui para o Canadá e a gente fez o famoso Heli Bike, né? Então tem o Heli Ski durante o verão e durante o inverno. Durante o inverno. E a gente fez isso durante o verão. E sem dúvida nenhuma foi
uma experiência fantástica que eu tive. Então, eu estou muito mais a fim de correr atrás dessas experiências do que de realmente entrar numa competição e tentar me comparar comigo mesmo ou me comparar com os outros, que tá bom, e daí? Ou eu ganhei ou eu perdi, mas isso daí não vai mudar em absolutamente nada a minha vida. Tá noutra fase. Você já experimentou o gravel? Não, eu não experimentei. Você até pode me criticar, e muitas pessoas que estão ouvindo a gente conversar também vão me criticar, mas eu não consigo entender. Eu entendo perfeitamente o speed, eu entendo perfeitamente o mountain bike, mas eu não consigo entender aquela via de meio. Eu não consigo entender. Inclusive, eu acho que criaram o esporte por causa dos invernos longos lá na Europa, que não tinha como pedalar tudo, e daí enfim, mas eu não consegui entender isso daí. Eu vou me atrever aqui a te explicar a minha visão. É exatamente isso que os caras estão querendo proporcionar, né? Além de ser um efeito mercadológico, né, de você poder criar mais uma modalidade de bicicleta para vender, mas não foram os caras que vendem bicicletas que criaram, mas é exatamente isso. Você poder, por exemplo, aqui no Brasil, você poder pedalar num lugar relativamente mais seguro do que numa estrada, que a gente tem dificuldades aqui no Brasil para pedalar de bicicleta de estrada. Elas não exigem tanta habilidade quanto o mountain bike, né? Você consegue imprimir um outro tipo de esforço, porque você consegue render. Por exemplo, a Cape Epic, pelo menos nos 4 anos que eu participei, muitas etapas longas eram criticadas pelos mountain bikers puros, porque realmente tinha muito estradão. E eu, como vim do triatlon, do ciclismo, eu adorava, porque era exatamente nessa hora que eu conseguia render. Embora mais divertido fazer uphill e downhill, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que é exatamente para criar mais uma alternativa. E eu ouvi dizer, em outros podcasts gringos, que talvez o gravel seja o renascimento, a chance de renascimento do ciclismo nos Estados Unidos, já que as provas grandes de etapas e tal estão morrendo aí por questões de grana mesmo, né? Eu tenho curiosidade de experimentar, quase fui numa do Mário Roma, mas eu infelizmente não consegui participar. Eu acho que vale a pena. Eu tenho curiosidade, mas claro, respeito a tua opinião. Falando agora para terminar. Desculpa, Michel, você falou uma coisa interessante que eu não tinha pensado. Como o pessoal acho que respeita mais o ciclista fora do Brasil, talvez, e eu estou muito tempo fora do Brasil, é algo que por isso que nem passa pela minha cabeça. Ou o cara é ciclista ou ele é mountain bikeiro, por exemplo, na minha cabeça. Mas você tocou num ponto que é uma maneira de você praticar o esporte nas estradas de terra aí no Brasil, aonde você realmente vai estar bem mais seguro do que, inclusive eu já fiz, bom, você numa autoestrada 10 vezes, 1 milhão de vezes mais do que eu, mas eu já fiz muito isso, sair na Bandeirantes e ficar pedalando lá no acostamento da Bandeirantes, que pelo amor de Deus, isso é outra loucura que eu já fiz na minha vida. Exatamente. É um risco muito grande. Então, de repente, nesse ponto, pode acabar se tornando, ou pode acabar sendo uma opção extremamente viável aí no Brasil, com certeza. E eu não sei se você sabe, mas assim, existe já grupos, né, o kit da bicicleta próprio pro gravel, que ele tem que ser um pouco diferente, né, do mountain bike, do de estrada, e existem geometrias já próprias pro gravel. Então, assim, também tem esse aspecto de geribilidade, de pilotagem, de rendimento e tudo mais, né? As bicicletas com pneus mais largos. Então, também tem essa questão de que aí vem a parte mercadológica, cara, você também, para mudar ou para ter uma bicicleta gravel em casa, você vai ter que ter todo o equipamento de novo, igual mountain bike e bike de speed, né? Agora, para a gente encerrar, no ponto de vista do Christian piloto, você hoje está envolvido com uma equipe, né? Acho que você dirige uma equipe, né, Christian? Você como piloto não quer se arriscar a fazer, por exemplo, sei lá, rally, né? Como o Carlos Ambrosio, que já passou por aqui também num episódio mais recente, fazer de repente rallies de velocidade, rallies tipo Dakar ou coisa do tipo, ou de repente essas modalidades malucas que tem aí nos Estados Unidos de tudo quanto é tipo enfim, de provas de automobilismo. Nada disso ainda te interessa? Você acha que
enfim, agora você está numa outra fase da tua vida? Eu vou ser sincero com você, a minha última prova de automobilismo eu fiz exatamente há 1 ano e 3, 4 meses atrás. E eu continuo indo para a pista, continuo envolvido no esporte, só que do lado de fora das pistas. Eu tive zero vontade de guiar, zero vontade. Agora, de repente você vai fazer a mesma pergunta para mim daqui a 1 ano e eu vou voltar para você com outra resposta, mas até agora eu não tenho vontade nenhuma de guiar de novo. Então eu acho que eu consegui encerrar esse capítulo da minha vida no momento perfeito, no momento certo e no momento onde a vontade de parar era muito maior do que qualquer outra coisa, era maior do que eu. E eu falei, nossa, eu preciso parar de correr, porque aquela chama que existia dentro de mim, por algum motivo, ela não existe. Então, eu por exemplo, eu não tenho vontade nenhuma de colocar meu capacete de corrida de carro de novo, nenhuma, zero. Inclusive eu tenho vários deles aqui em casa, eu olho para eles e falo, nossa, que legal, aquele capacete foi quando eu corri de Fórmula 1, aquele foi quando eu fiz isso, aquele foi quando eu fiz isso. Agora, eu coloco o meu capacete de mountain, eu na hora que eu coloco o capacete de mountain, sai um sorriso daqui até aqui. E de repente esse negócio também com a bicicleta vai acabar um dia. De repente não. Imagino que também vai acabar. Mas enquanto não acaba, eu estou curtindo da melhor maneira possível. Legal. Qual a lição mais importante, cara, que o esporte te ensinou? Acho que a lição mais importante é que nunca desistir, porque por pior que seja aquele dia, você consegue mudar a situação muito rapidamente num espaço de tempo muito curto. Então tem gente que se dá como derrotado quando teve um dia ruim, só que qualquer atleta vai ter um dia ruim. Não existe atleta perfeito que teve dias perfeitos a vida inteira, a carreira inteira. Não existe. Eu acho que aí é você saber entender isso daí. Às vezes você quase precisa ter um dia ruim para você voltar mais forte nos dias bons. E eu sou completamente, eu diria que mais ou menos adepto disso. Eu acho que se você tem um dia ruim, nunca se desanimar, porque o próximo dia que você vai ter pode ser 4 vezes melhor. Coisa que você não está nem imaginando, nem passa. Ou pode ser o melhor dia da tua vida, pode ser o melhor dia da sua vida. Então, a gente nunca pode desistir só porque a gente teve um dia ruim. Você ainda pedala, né, em speed... Você ainda curte pedalar de speed? Não. Esse atropelamento que você sofreu não foi de bike de estrada? Não. Foi de mountain. Ah, cara, assim, puta, a gente tá ouvindo... eu tô tão acostumado, infelizmente, a ouvir atropelamento, não só graves, mas... Não, foi... Agora faz 4 semanas, eu tava andando em Santa Cruz, daí lá na Califórnia, daí tinha um dos gaps que a gente tinha que... daí fazer descendo normal, já num lugar que eu já tinha andado, já conhecia, e a hora que eu pulei, eu caí com a roda dianteira no lugar certinho, onde eu tinha que cair, e eu acho que no ar a bike entortou um pouquinho, mas aquela coisa de momento, que você nem percebe, tá tudo sob controle e tudo, e a roda traseira caiu fora da rampa que eu tinha aqui, ou seja, não era nem rampa, era um pedacinho de terra um pouco mais batido que tinha, tudo natural lá, não era uma rampa de madeira, nada disso. E daí ela caiu do lado de fora. A hora que ela caiu do lado de fora, a bicicleta rodou, mas foi tudo muito rápido. E até que era um gap relativamente grande, então a gente vinha de um pulo mais alto, tudo. A hora que ela rodou, eu fui direto com a minha costela no chão, do lado esquerdo, que ela rodou para o lado esquerdo, e daí eu fui com o meu corpo inteiro do lado esquerdo direto no chão. Tanto que eu nem bati a minha cabeça no chão. E eu acabei
Parou no ombro, na lateral do corpo. Exatamente, eu acabei quebrando 5 costelas, perfurando daí o meu pulmão, mas graças a Deus foi bem de leve, e fui fazer uma visitinha lá no hospital de 3 dias e tive que voltar para Flórida de carro, porque eu não podia voar por causa da pressurização lá do avião. Exato, cara, quando você me falou, eu não sei porquê, cara, eu já assumi que tivesse sido um atropelamento, assim, um atropelamento mais ou menos. Não foi nada disso. Inclusive, eu já subi na mesma mountain bike 3 dias atrás. Eu saí para girar no asfalto, evidentemente, pela primeira vez. Eu andei 1 hora. Ontem eu andei 1h30 nela, mas só para começar a me mexer. Eu tô 4 semanas que isso aconteceu. Eu acho que com entre 6 a 8 semanas eu devo estar zerado. Ótimo. Cara, para terminar, quem são os seus ídolos? Muito boa a sua pergunta. Sabe que eu nunca tive um ídolo, algo que, nossa, essa pessoa me marcou, eu vou copiar essa pessoa ao máximo. Eu sempre admirei pessoas de muito sucesso, seja até no meu ramo ou num ramo que não tem nada a ver comigo. Então, para tentar entender por que essa pessoa teve sucesso, daí eu tentava ler sobre a pessoa, eu tentava aprender sobre a pessoa, por que ela teve sucesso. Ela teve sucesso por causa dessa característica, dessa e dessa. Então, o que eu posso fazer copiando essa pessoa? O que eu posso fazer copiando essa pessoa que faça uma diferença no meu mundo profissional? Então, eu diria que eu fui uma pessoa mais ou menos voltado para as pessoas que tiveram sucesso e aprendendo com elas, e não tendo um ídolo, nossa, aquele sujeito é o meu ídolo, eu vou copiar tudo exatamente como ele faz e vai dar tudo certo na minha vida. Eu adoraria que a receita fosse assim, mas infelizmente ela não é. Mas quais são umas pessoas que você pode citar que você admira, dentro ou fora do automobilismo? Que são referência para você, que você procurou estudar e tudo mais? Vamos falar dentro do automobilismo. Eu não sei porquê, eu não sei se era mais da época do meu pai, que ainda estava correndo de Fórmula 1 e a gente acabava passando um tempo junto, mas eu sempre tive muito carinho pelo daí Carlos Reutemann, que corria de Brabham, junto com meu pai. E eu acho que parte disso é porque a gente passava o tempo junto. E daí eu lembro quando eu estava começando a correr de kart, eu devia ter 12, 13 anos, eu fui num teste de pneu da Fórmula 1 lá no Rio de Janeiro. O Carlos estava no final da carreira dele, daí ele me viu, ele me chamou para ir lá no box, tudo, e daí a minha admiração por ele acabou ficando mais forte ainda, mas aquilo que eu tinha comentado com você, eu nem enxergava ele como o piloto Carlos Reutemann, porque a gente se conhece, sabe, eu enxergava mais como a pessoa, e isso, não sei, naquela época, naquele período da minha vida, isso me marcou bastante. Mas ao longo da vida, eu acho que tiveram várias pessoas, mas de novo, eu não fui uma pessoa muito de marcar isso, marcar aquilo. Não, essa pessoa eu preciso. Eu meio que tento extrair o máximo que eu consigo para mim, para eu poder aprender o máximo, e daí meio que life goes on, entendeu? Qual é o próximo? Qual que é a próxima situação? Quem vai ser a próxima pessoa que vai me ajudar? Eu meio que sempre encarei desse jeito. Legal. Você já levou a Manuela para andar de kart? Infelizmente, já. Mas ela não... não. Por que infelizmente? Porque eu iria ajudar ela a correr se ela realmente gostasse muito. Mas graças a Deus, eu acho que a vida dela não está indo para esse lado. Então, é uma preocupação. E, de novo, eu não estou sendo chauvinista, eu não estou sendo, sabe, nada contra as mulheres, mas
Eu vou ser sincero, eu acho que é um esporte que a natureza do esporte criou isso daí, até pelo risco, até pelas pessoas envolvidas, tudo, que é mais um esporte mais para homem do que para mulher. E tem coisas que mulheres fazem bem melhor do que homens. Eu acho que os homens vão eternamente, no ponto de vista do automobilismo, vão fazer melhor do que as mulheres. Você anda de minivan igual o Tony Kanaan, ou você pelo menos tem um carro que você curte aí acelerar de vez em quando? Não tenho zero carro que eu curto acelerar. Carro para mim é um mero instrumento de transporte que você tem que ir do ponto A ao ponto B com segurança. Eu tenho de repente SUV, eu não sei como é que fala aí no Brasil, SUV, uma Cadillac. SUV. Exatamente. Uma Cadillac grandona que eu consigo... Carro de dona de casa, né? Mais ou menos. Aí nos Estados Unidos. Eu consigo jogar minhas tralhas lá atrás e eu acho que o diferencial de você andar nas ruas e você andar nas pistas é tão grande, mas tão grande que por mais rápido que você tenha um carro, por mais, sei lá, que tenha performance o carro, nunca vai ser a mesma coisa de você estar andando nas pistas. Então, eu já tirei isso logo da minha cabeça. Mesmo quando eu era mais moleque, eu tinha 25, 30 anos, e eu meio que percebi rapidamente que você acaba se colocando em situações bem mais perigosas se andar rápido nas ruas do que se você respeitar. Além do que aqui nos Estados Unidos, você começa a andar rápido, a polícia sai de dentro do chão, você não tem nem ideia onde eles estão, daí de repente a hora que você olha para trás eles já mandam separar, mas eu acho que não tem nada a ver. E se você quiser acelerar, você tem que acelerar nas pistas. Exato. Cara, muito obrigado, Christian. Quem quiser te acompanhar nas redes sociais, você, como todo bom americano, usa Twitter. Você já falou, vou colocar aqui o link para quem quiser passar a te seguir no Twitter. Eu gosto mais de fotografia, então o meu Twitter eu acabo entrando, mas muito pouco. Eu sou mais ativo nas minhas fotos, então quem quiser acompanhar, Fitgram. E daí, daí no caso do Twitter é FitTweet, FITTITWEET. Legal. Cara, muito obrigado, foi um prazer, cara. Lembranças aí para Roberta, né, que é a esposa aí do meu amigo Roberto Avalone, para Cristiane e para Manuela. E foi um prazer, cara, ouvir a tua história e conhecer um pouquinho mais aí do teu lado, também como piloto, mas como piloto de downhill, enduro, all mountain, como você se intitulou. Gostei. Valeu, Michel. Foi ótimo e eu espero que todo mundo tenha curtido e até mais. A próxima vez que eu for pro Brasil, vamos ver se a gente se encontra fisicamente daí. Não, fechou. Tá combinadaço, cara. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Bom, bacana esse bate-papo com o Christian, figura super simpática, um cara super atencioso. Para mim foi uma grata surpresa bater esse papo aqui com ele. E legal saber de toda essa relação dele com a bicicleta. Eu já sabia, já tinha ouvido falar, mas eu não sabia que ele já tinha aí passado aí por todas essas fases. E bacana ouvir a opinião de um cara que tem uma ligação forte com o automobilismo, né? Assim como foi com o Vitor Meira. A gente ouvia a opinião dele a respeito da tecnologia e a respeito da pilotagem e tudo mais. Que bacana, cara. Foi um prazer. Espero que você tenha gostado. A gente tocou aqui em alguns assuntos que chegaram a falar de pessoas que já passaram pelo Endorfina, claro, o Vitor Meira, o Zé Rubens Delia, né, nesse especial aqui de pilotos, o Tony Kanaan lá atrás, o próprio Mário Roma, e a gente não falou aqui, mas uma das pessoas também que a gente tem em comum, eu e o Christian Fittipaldi, foi o Beto Dolabella, que é um amigo aí de todas essas pessoas. Então espero que vocês tenham gostado. Ouçam esses episódios que eu acabei de citar no seu agregador de podcasts preferido. Basicamente em todo grande agregador de podcast você acha todos os episódios do Endorfina. E é isso, dá um alô pro Christian, diz pra ele aí que vocês ouviram esse bate-papo, diz pra ele, façam perguntas, enfim.
ou deem pelo menos um alô, ele com certeza vai ficar contente. E claro, mandem os seus feedbacks, mandem para mim as suas críticas, seus comentários também a respeito deste episódio com o grande Christian Fittipaldi. Muito obrigado a todos vocês e até o próximo episódio do Endorfina Podcast. Valeu! Esse episódio foi um oferecimento da Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, gestora e geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br. De energia, a Bovem entende. E esse episódio foi apoiado pelo Mosqueteiros do Esporte, um site de patrocínio coletivo de atletas. Incentive um atleta profissional e receba ainda descontos em diversas lojas e prestadores de serviço. Seja a diferença na carreira de um jovem talento. Siga Mosqueteiros do Esporte no Instagram, Mosqueteiros do Esporte no Facebook e o site mosqueteirosdoesporte.com.br para você se informar como é que você pode apoiar e patrocinar um jovem talento a partir de R$ 25 por mês. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. Siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados. Participe enviando comentários e sugestões. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina no seu agregador de podcasts preferido e compartilhando com seus amigos.